O sino da igreja tocou 3 vezes, ecoando pelas paredes de pedra, anunciando o início da cerimônia. A antiga igreja estava lotada, seus bancos de madeira ocupados por famílias e amigos que vieram assistir ao batizado coletivo. 12 crianças, vestidas de branco, aguardavam pacientemente ao lado de seus pais, enquanto o padre se preparava para abençoar cada uma delas com a água sagrada. Havia uma atmosfera solene, quase mágica, no ar. O coro cantava baixinho, suas vozes ressoando como um sussurro angelical que preenchia cada canto daquele lugar santo. Os olhos de todos estavam fixos no altar, iluminado pela luz suave que entrava pelas janelas de vitrais coloridos. Mas ninguém percebeu a figura parada ao fundo da igreja, uma silhueta de preto, encapuzada, que observava tudo em silêncio, imóvel como uma sombra projetada na parede. Quando o padre começou a entoar as palavras de benção, a figura avançou, lenta e deliberadamente, em direção ao centro do altar. Um som cortou o ar, o estalo metálico de uma arma sendo carregada. Alguns viraram a cabeça, confusos, tentando identificar a origem do barulho. Foi quando o primeiro disparo ecoou pela nave da igreja, um som seco e definitivo, cortando a harmonia das vozes. O coro parou instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que pareceu engolir todos os ruídos, exceto pelo grito de uma mãe, que se transformou em um lamento desesperado. A figura encapuzada ergueu uma arma automática, e antes que alguém pudesse reagir, ele começou a disparar indiscriminadamente em direção à multidão. O chão da igreja, antes sagrado, se tornou um caos de gritos, sangue e desespero. Pessoas tentavam fugir em todas as direções, mas não havia para onde correr. Os bancos viraram obstáculos, crianças choravam enquanto os pais tentavam protegê-las com seus corpos. O cheiro de pólvora e medo se misturava ao incenso que ainda queimava no altar, criando uma mistura sufocante que preenchia os pulmões. O padre, tremendo e em estado de choque, tentou se aproximar do agressor, mas foi interrompido por um tiro direto em seu peito. Ele caiu de joelhos, os olhos fixos no crucifixo acima do altar, como se buscasse por um milagre que não viria. As crianças, que estavam lá para serem batizadas, ficaram imóveis, como pequenos anjos petrificados, ainda sem entender o horror que se desenrolava ao seu redor. A figura encapuzada se aproximou de uma delas, uma menina de cabelos loiros e olhos grandes, que o olhava com uma mistura de medo e inocência. Sem hesitar, ele pegou a água benta do altar e derramou sobre a cabeça da criança, manchando o chão com sangue e lágrimas. "Este é o verdadeiro batismo", ele disse, em uma voz que era mais um sussurro gélido do que um grito. "A água purifica, mas o sangue consagra." O massacre continuou até que todos os sons cessassem, exceto pelo eco distante dos passos da figura se afastando. O agressor desapareceu pela porta principal, deixando para trás uma igreja que agora parecia uma cena de pesadelo, os bancos quebrados, as paredes manchadas de vermelho, os corpos inertes daqueles que, minutos antes, estavam ali para celebrar a vida. No final, apenas uma criança permaneceu viva. Ela estava de pé no altar, os olhos fixos na porta aberta, com uma expressão de vazio absoluto. Ao lado dela, um pequeno pedaço de papel havia sido deixado pelo assassino, escrito à mão com uma caligrafia torta e quase legível. "Nem todos os pecados podem ser lavados com água." O massacre na igreja rapidamente se tornou manchete em todos os jornais, mas a polícia nunca conseguiu identificar a figura encapuzada. Era como se ele tivesse saído diretamente das sombras e para elas retornado, deixando uma marca indelével naquele lugar. Anos depois, a igreja foi fechada e abandonada, mas alguns dizem que, nas noites mais silenciosas, ainda podem ouvir o eco do último grito da cerimônia, como se o horror daquela noite nunca tivesse realmente acabado.